Meus amigos, vamos juntos na aula de hoje, ó. Hoje nós vamos falar principalmente em relação às criações de ave para reprodução. Um abraço para os nossos estudantes, um abraço para os nossos professores presenciais que sempre estão aí fazendo essa ponte, esse link entre o professor, entre o estudante e o professor ministrante. Galerinha, a aula de hoje é a aula 38.1. Na aula 38.1, nós vamos passar pelos processos de avicultura, sistema de criação. Sistema de criação, nós vamos ver aí uma introdução rapidamente sobre avicultura, mercado e esse sistema. Como assim o sistema, professor? Sistema é a forma, o meio com a qual você vai fazer a arquitetura, o desenho das instalações. Claro que isso sempre está ligado com o quê? Com um processo de aptidão. Aptidão é se a ave é para corte, a ave é para postura ou ela tem dupla aptidão. Dependendo dessa característica, sim, vamos lembrar aqui, meus queridos, quando nós falamos que a ave é para corte, então é produção de carne. Quando nós falamos que a ave é para postura, produção de ovos. Agora, quando ela apresenta essa dupla aptidão, é corte e ovo. Muito, muito utilizado para sistemas naturais. Também tem, quando a gente fala assim, a galinha, a ave, ela tem determinadas aptidões. Então, a instalação, a estrutura vem de acordo com o objetivo, que é o produto. E aí nós temos o sistema intensivo, que a gente chama de sistema de produção, sistema intensivo, sistema extensivo e o sistema misto, semi-intensivo. Tem pessoas que falam semi-extensivo, mas tudo bem, ok? Para a aula de hoje, nós vamos aí ter a nossa... Opa, passei duas. A nossa habilidade. Diretor, aumenta a tela aí para eu ler direitinho aí a nossa habilidade da aula de hoje. Então, é a habilidade de número 3. Selecionar e sistematizar com base em estudos e pesquisas bibliográfica, exploratória, de campo, experimental, em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza ou de processos tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante a argumentação com o cuidado de criar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Então, vamos aqui. Para a aula de hoje, vamos fazer uma introdução sobre avicultura. Avicultura é o processo de criação das aves. E esse processo de criação das aves, ele vai de acordo com o objetivo, corte, postura ou corte-postura. Também, se vai ser o processo de criação por ração ou alimentação natural. Quem cria, né, a avicultura, quem faz esse processo de manejo é chamado de avicultor. A criação de aves para a produção de alimentos, notadamente carne ou ovo, ou os dois. Aí, mercado. Nos últimos anos, houve certa mudança no cenário de produção avícola brasileira, estando muito mais valorizada atualmente a criação de frango de granja, que se destacado é isso a ocorrência. É com isso a ocorrência aumentada com os novos empreendedores começando um negócio como este. Claro que o processo de criação de ovos, bem como o processo de criação para postura ou corte, é diretamente ligado ao que sinaliza o mercado, né? Então vejamos as principais raças comercializadas na avicultura para a produção de ovo, carne ou dupla aptidão.
Aqui, pessoal, nós estamos mostrando uma raça inglesa com aptidão de corte. Vou marcar aqui corte. Existem variedades, né, de pelagem preta, branca, laceada, vermelho e amarelo. Apresenta cristas ervilha, em forma de ervilha, pele amarela e produz ovos de casca marrom. Tem a conformação diferente das outras raças, tendo pernas muito curtas, o corpo amplo com o peito musculoso. Essa é a raça inglesa. Vamos aqui destacar. Nós temos a Plymouth Rock. As aves desta variedade foram muito utilizadas nos primeiros cruzamentos para a produção, para a obtenção, né, de frangos para corte, que nós temos hoje. Aqui nós temos a Light Sussex. É uma raça inglesa, totalmente virada para corte. Lembrando, corte é quando nós falamos de produção de carne, com diversas variedades, das quais a Light Sussex, na verdade é Sussex, né? É a mais popular entre elas. Claro que tanto a Light Sussex, né, a Rock e também a raça inglesa, delas nós conseguimos fazer os cruzamentos e também ter as variedades nacionais para poder fazer essa produção, que é a produção de frango caipira. Vamos aqui. Sistemas de criação. Primeiro, sistemas de produção. O sistema extensivo são criados em liberdade e podem debicar e esgravatar. Esgravatar é quando a gente fica falando tão ciscando, né? À vontade, de casa à procura de comida. À volta da casa, né, Jefferson? Fala-se de avicultura extensiva. A agricultura extensiva, pessoal, ela é utilizada, não só extensiva, né? Mas ela é utilizada com a galinha voltada assim, tanto para corte quanto para postura. Não há um controle sanitário, tá? A galinha, o frango, ela fica solta, mas também é uma criação voltada para consumo familiar. Quando se faz uma criação extensiva, onde não se tem um controle da alimentação, tá? Tem dois sistemas de manejo nutricional, onde o animal depende de ir em busca do seu alimento e o que sobrar da alimentação humana é jogado no terreno para que ela possa também fazer, a gente pode até chamar de suplementação, mas não é uma ave criada de forma voltada para o mercado. Lembrando bem que todos esses processos de produção, ela pode se encontrar em que sentido, professor? Se você for fazer para o mercado um processo de produção extensivo, ele, na verdade, é considerado um intensivo, para fazer com que o animal não ande tanto pela propriedade, tá? Mas aqui, caracterizando aí o sistema de produção, como o que nós vamos chamar, né, de extensivo. É quando o animal fica solto e ele tem toda a liberdade de ir em busca do alimento. Já o semi-intensivo é recomendado para a criação de frangos e de galinhas caipiras. Consiste em mesclar a criação em galpões com a criação solta, utilizando para isso piquetes. Vamos lá. O sistema intensivo, né,
ele tem, né, uma parte onde o animal ele pode se abrigar, né, que são esses galpões, durante um determinado período, e aí outro período ele fica solto. Só que tem um probleminha, pessoal. Esse solto é delimitado. Semi-intensivo, o semi-intensivo, ele é limitado. O animal não tem a liberdade de ficar andando em toda a propriedade. Vai ser uma área maior, mas ele não está assim solto. Tá? Vamos supor aqui, ó. Aqui são, ó. Ah, não. Paga isso aí. Isso. Caneta. Vamos supor que isso aqui é a propriedade de uma pessoa. Bem aqui, tá muito grande, mas tudo bem. Olha só, aqui são os galpões, onde as aves vão se aninhar, que é o telhado do galpão. Então, a única área que ela tem para ciscar é essa aqui, ó. Tá? Não tá solta na... Como o extensivo ele tá solto. Tá solto para andar em toda a propriedade. O extensivo. O semi-intensivo, não. A propriedade está aí delimitada e dentro da propriedade tem uma área onde o animal ele pode se abrigar dentro do galpão e você ainda, olha aqui, ó. Aí você ainda, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui, ó. Você pode prender ele aqui nessa área em vermelho que eu estou clicando agora, ó. Você pode prender ou deixar uma porteirinha solta para ele ficar andando aqui dentro. Tá vendo aqui, ó? Essa imagem, eu estou fazendo como se fosse essa daqui, ó. Tem esse cercado aqui, que eu abro a porta aqui, ó. Eu abro, deixo ela sair, mas ela vai sair para ficar aqui, ó, nessa área. Ela não vai ter acesso a toda a propriedade. Isso facilita com o quê, professor? Isso facilita com que você possa prendê-la definitivamente para quando ela for para o abate, ter um período para engorda, tá? O semi-intensivo, ele não tem essa característica de estar livre à vontade. Agora, nós temos um sistema de produção intensivo. Esse é o mais utilizado para o mercado, tá bom? Por quê, professor? O animal criado solto gasta muita energia, então tem pouca produção de carne, se for voltada para carne. O animal criado num sistema intensivo, ele acumula mais energia e você pode direcionar essa energia do consumo da ração para a produção de carne ou produção de ovos, tá? Então, o sistema de produção para o mercado, o mais utilizado é o intensivo. Aí, claro, o intensivo requer maior investimento. Professor, quando a gente fala em investimento, é o quê? Pessoal, não é só dinheiro, mas tudo é dinheiro, né? Já falei besteira. Mas o que eu quis dizer? O intensivo não é só... Tá vendo aqui essa figura, ó? Essa para essa aqui não é só o material, a madeira para construir o galpão, para comprar um sistema de bebedouros e aqui, ó, o sistema de colocar a ração. Não é material, é a mão de obra, mas a mão de obra tu paga. Então é dinheiro, tudo é dinheiro. Só que esse investimento, luz, tem que ter um sistema de luz, de ligar automaticamente. Tem um sistema de luz, tem o bebedouro, o comedouro, tá vendo? Aqui não dá para ver, mas ó, bem aqui, ó, a cama, que é a sarrapilha que tem que colocar. Aqui também tem cama, ó. Se você ver, isso aqui é quase um sistema semi-intensivo, olha só. Ele fica numa região solta, e bem aqui, ó, tem a hora que ela fica presa. Isso faz com que o animal não tenha que ficar andando em busca de comida. Esse animal desenvolve mais rápido. Claro que tem todo aquele sistema de
intermitente de luz. Como assim, professor? A galinha, pessoal, para a produção de ovos e de carne, enquanto você, ser humano, está dormindo, tem um sistema de ligar automaticamente a energia para ela achar que amanheceu. E aí ela vai lá e come a ração. Então tem uma umidade, a umidade do galpão e também a temperatura é controlada. Isso aqui, ó, se vocês forem observar, tem os dispersores, né? Os ventiladores. E com isso, sim, a gente consegue realizar um processo de produção para conseguir fazer o ganho da produção em um menor tempo. Então, vamos lá. Tanto para capital como tanto de capital como mão de obra, espaço, equipamento, além de possibilitar investigação sobre incubação artificial, necessidades nutricionais e controle de doenças. Meus queridos, aqui eu vou fazer logo uma ressalva aqui, ó. Ressalva não, eu vou aqui, como é que eu vou falar a palavra? Eu vou aproveitar e enfatizar sobre essa incubação artificial. Nenhum animal criado dentro de um sistema, claro, nenhum animal não, as aves que são criadas em sistemas assim, elas não chocam ovos. Como assim, professor? Tanto as aves como o avestruz, tanto ave, galinha, tá? Ai, Jefferson, está difícil, hein? Aves, o que são aves? Pelo amor de Deus. Galinha, avestruz, codorna, obrigado. Galinha, avestruz e codorna são aves. Elas não têm... O que isso quer dizer? Quem cria um dessas três espécies, elas não chocam. Essa galinha aí, ó, qualquer uma dessas duas, se botar um ovo, ela não fica choca. O professor, oi, o que é uma galinha choca? É quando você vai se aproximando dela, vai assim, ó, e arrepia as penas, ela fica choca. Por quê? Porque há todo um sistema, né? Um sistema não, há todo um comportamento animal. Exemplo, tem um processo fisiológico do cachorro entrar no cio. Tem um processo fisiológico de uma galinha entrar em reprodução. Então não tem. Por exemplo, a galinha não faz um ninho, porque ali ela é estimulada. Estimulada é só botar ovo pela ração. Então ela não fica choca. Igual quando a gente assiste que o pessoal vai lá tirar o ovo, a galinha faz assim, ó. Essas galinhas aí, elas não têm esse processo de desenvolvimento, amadurecimento, reprodução, bota ovo e morre. Não. Elas não têm essa dinâmica fisiológica de reprodução. Então, quando a gente fala sobre criação de aves, seja galinha, codorna ou avestruz, precisa de uma incubação artificial. Se o galo, aqui pessoal, ó, tá vendo essa figura? Eu vou apagar isso aqui, tudo aqui, que isso aqui já tá ficando uma bagunça. Esse aqui, ó, tá vendo essa daqui? É para ter só galinha, fêmea. Se tiver um macho aí, raramente ele vai entrar em reprodução, ele vai querer cobrir uma galinha. Mas se acontecer, ela não vai chocar. Aí você tem que tirar esse ovo e colocar numa chocadeira, colocar numa incubadora artificial. Aqui, ó, raramente é para ter um macho ou uma fêmea. E se tiver, não entra em cio, vamos supor, cio, fertilidade, porque aves têm toda uma dinâmica, um comportamento. E a gente não ofereceu isso para ela aqui. É diferente do boi, da vaca, do porco. Tá? Tá bom. Então vamos lá, já que a gente está falando de criação, nós estamos falando de cobertura. Aqui nós não vamos ver
incubadora. Aqui eu não vou, a gente não vai, deve ter outra aula aí, mas aqui a gente não vai ver qual é o período de incubação, qual é a estrutura da incubadora, quando os pintinhos nascem, não. Aqui nós vamos para a fase do sistema de produção. A criação de aves pode ser dividida em 3 fases. Como é que eu vou criar? Lembra do avestruz? Tem o natural, tem o criado e tem o cativo. Natural, criado e cativo. Aqui nós temos fase, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Nós temos a primeira fase. Nós temos a primeira fase, cria ou inicial, segunda fase, recria e a terceira fase, produção. Na primeira fase, fase inicial, vai do 1º ao 16ª semana. Ah, 16ª não. Vai do 1º à 6ª semana de idade. Recepção das pintinhas, né? O que é isso, professor? É o grande círculo, o círculo que vai ser dividido em 2 ou 3, dependendo do número da população. Manter os círculos, campânulas ou aquecedores testando seu funcionamento para que ocorra também uma boa distribuição da temperatura dentro desse círculo, tá? Distribuir comedouros e bebedouros, forrar o piso desse círculo com papel. Nesse início, pessoal, não é feito com maravilhas, ou sempre é com papel, jornal, principalmente embaixo dos bebedourozinhos. Por quê? Porque pode ocorrer molhar a cama e ficar produzindo gases, né, com material orgânico, devido à temperatura e umidade que esse ambiente requer. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ainda momentos antes de chegar das pintinhas, completar os bebedouros com água e os comedouros com ração. Ou espalhar sobre a forração, dependendo da hora e das condições de temperatura, ligar as campânulas ou aquecedores. Isso vai ajudar, vai melhorar e intensificar, favorecendo que não ocorra aí um processo de temperatura ou fazendo com que o animal fique indisposto. Aqui nós vimos o sistema aqui, ó, de ração, bebedouro e bem aqui a campânula. Tomar cuidado com a distância da campânula em relação ao piso, altura, para favorecer que ocorra uma boa distribuição. Muitas vezes o que nós fazemos? Sempre colocamos na periferia da campânula, aqui ó, estão vendo? Os comedouros de ração, nunca ficar no centro. Isso faz com que ocorra uma margem de distribuição e ocupação por parte da pintaiada. A primeira água de bebida deve ser preparada com uma solução de 5 kg de açúcar para cada 200 litros de água. Desta forma, essa água vai ser utilizada, pessoal, para amenizar aí o processo de adaptação durante a alimentação. É colocado também aí, adicionado terramicina. Isso vai favorecer uma melhor condição gastrointestinal aí no animal, tá? Que é 25% utilizado na água ou na solução. Como nós estávamos falando sobre o processo de campânula, nós vamos mostrar agora o manejo que é realizado no círculo, ou o manejo que é utilizado para preparar a campânula e receber a pintaiada. Como é que é feito isso, professor? Nós temos aí uma ninhada afastada da fonte de calor. A fonte de calor, meus queridos, está aqui, ó. Deixa eu voltar. Pronto. Vou ficar com essa imagem aqui.
Olha só, eu vou apagar aqui. Ó, isso aqui, que eu estou pintando de vermelho, ó, e o círculo. É a campânula, tá? Ou a fonte de calor. E aí, o que nós estamos enxergando é a visão de cima disso, tá? Esse ciclo aqui, ó, até onde vai a fonte de calor. Esse ciclo que eu acabei de fazer, nós estamos vendo aqui, ó. Onde eu marquei o X é o centro, e aí a distribuição. Esses pontinhos pretos dentro do círculo de calor é os pintinhos. Quando eles estão afastados da fonte de calor, a gente observa que está muito quente. Professor, um desses deve ser avaliado a regulação da temperatura, porque isso é feito com uma luz incandescente, uma lâmpada incandescente. Ou a lâmpada, né, como você não tem como diminuir, não é aquela lâmpada que é a fonte de calor. Quando é elétrica, você diminui, tá? A intensidade de calor. Então, isso é controlado pela altura. Está muito baixo a voltagem, então você tem que aumentar a campânula. Quando a gente observa que a ninhada agrupa bem embaixo dessa fonte de calor, significa que está muito frio. Mas, professor, quando isso aí acontece, é o quê? Ou a lâmpada, se a lâmpada, fonte de calor, não tem uma graduação para você aumentar e aquecer, é porque está muito alta. Tem que tomar cuidado. Agora, pode acontecer de eles estarem agrupados, né, num ângulo de 45 graus, 90 graus, ninhadas agrupadas em um lado só do círculo. O que acontece, prof? Isso sinaliza para nós, pessoal, que ou tem aí uma massa de ar, vento, pode estar tendo... Então, a altura do ciclo de contenção não está sendo apropriada, vai ter que aumentar esse ciclo, a altura do ciclo não é apropriada, ou pode estar sujo, deste outro lado aqui, ó, pode estar sujo, molhado, tem que averiguar, e muitas vezes é vento. Outra, aí, quando o vento, para você amenizar, você coloca a fonte, você aumenta a altura do ciclo. Mas às vezes é porque está molhado, o chão está molhado, tá? A cama. Essa que é uma excelente distribuição, que a gente fala que a fonte energética ela está na temperatura ideal, uma uniformidade, e aí nós temos toda a distribuição da ninhada. Essa é a forma ideal que nós devemos encontrar no ciclo fonte de calor. Claro, pessoal, temos que tomar cuidado aí com alguns itens, né? Como assim, professor? A importância de a gente ver aí a fonte de calor... Calma aí, deixa eu colocar. Quando a gente mostra aí a fonte de calor para vocês, né? Aonde nós estamos vendo aí uma porção que pode aqui, ó, tá? Uma porção que pode estar assinalar que tá sujo, uma boa distribuição. Quando a gente mostra para vocês aí que está quente ou que está frio, isso implica em quê? Toda vez que nós mostramos essa ou essa imagem, ó, essa imagem ou esta imagem, é para evitar o quê? Quando há uma alteração, o animal não consegue manter a sua temperatura corpórea. E aí ele para de comer ou para de beber a água, tendo desnutrição ou desidratação. Ambas podem proporcionar e perca na produção, mas nesse caso
é no desenvolvimento. Isso pode sim favorecer doença. Por quê, professor? Claro, nós temos as fases que realizamos aí, o processo de vacinação desse animal. O processo de vacinação, bem como os processos de manejo da recepção da pintaiada e os processos de limpeza, que é troca da ração, troca da água do bebedouro. E toda vez que se faz essa troca de água de bebedouro, lembra? Quando a gente está cuidando lá na nossa casa do cachorro, você não coloca água, mas você só coloca água no pote. Você tem que tirar aquele limozinho, fica um limo, fica uma coisa pegajosa dentro do pote do cachorro. Tu tem que lavar aquilo e trocar a água, porque isso pode proporcionar restos de ração cair ali dentro do bebedouro. Deixa eu mostrar um bebedouro aqui, ó. Né, quando a gente, aqui, ó. Tá vendo esse bebedouro aqui? Deixa eu apagar. Ó, nós temos aqui a ração, ó. Bem aqui, é tudo vermelho, Jefferson. Vocês não vão enxergar nada, Jefferson. Apaga tudo. Bota em azul, macho. Bem aqui é o bebedouro e aqui coloca água. Ó. E na hora que ele vai tomar água, entra a ração. E essa ração, pela temperatura do ambiente, que tem que ficar próximo, né, aos 38 graus, isso pode fermentar. Então, quando se faz a limpeza do bebedouro, tem que passar uma esponjinha. Essa esponjinha se passa para tirar aquele limo que fica na parede. Muitas vezes, o mau manejo realizado, tanto na higiene ou na alimentação, quando é troca de ração ou limpeza de bebedouro, para evitar esses processos gastrointestinais no início da criação desses animais. Também vai favorecer uma boa distribuição em relação a cada ciclo ou a cada pote. Aqui, ó, essa distribuição. Claro que nós preparamos isso para favorecer um dos sistemas de recepção de frangos. Ou você vai fazer pelo sistema de recepção, aonde se favorece a criação intensiva, favorece a criação semi-intensiva, ou vai favorecer o processo de agrupamento. Tá vendo só? Quando a gente fala tanto do sistema intensivo de agrupamento, agrupar ou alinhar os processos, nós fazemos o quê? Sempre a investigação sobre a incubação, se você vai realizar o processo de criação, de necessidades nutricionais. O que significa essas necessidades nutricionais? Se você vai criar para corte, postura ou mista. Claro que a ração para corte é diferente da postura. E a mista, professor? Aí depende do sistema, porque a mista, como a mista serve tanto para criar carne, produzir carne, na verdade, ou ovos, a estrutura do galpão também é diferente. E aí, claro, você tem que realizar os processos de estruturação, tanto para a fase extensiva como para a fase semi-intensiva, que vai sim ser relacionado como suplementação. Então a ração nesse momento não é necessária, pois o animal, você vai jogar não ração, mas, por exemplo, criação, você vai criar comida. A ração tem todo um componente, um produto diferenciado para favorecer o desenvolvimento da carne ou produção de ovos. Aí você joga o milho para a galinha, então não é ração, isso ainda é nutrição suplementar. Ou também quando ele se faz pelo processo de aquisição de volumosos. E você utiliza esses volumosos também. Mas aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque a gente entra no sistema de criação. Como assim no sistema de criação? Dependendo da fase que está o animal. Se ele vai estar na primeira fase, na recria ou na fase de produção. Cada fase dessa vem de acordo com aquele manual que nós falamos. Qual é a estrutura,
qual é a temperatura. Não, nenhuma das 3 fases, você vai deixar o animal solto dentro do galpão. Ele vai ficar separado, né, numa área de um ciclo que vai favorecer também a permanência não só das estruturas de bebedouro. Cadê as estruturas de bebedouro, Jefferson? Mostra aí, ó. A estrutura do bebedouro, a estrutura de comedouros e campânulas. Nesse processo de campânula, tem que favorecer também a limpeza e a cama. Mas no primeiro, né, nas primeiras semanas, se utiliza papel. Você pode colocar jornal. Para quê? Para absorver a água que possa cair nessa cama e produzir gases ou favorecer a proliferação de bactérias e fungos que podem. O animal é um animal que fica bicando o chão, fica se riscando. Esses bolores que podem aparecer na cama são fungos e pode prejudicar o trato gastrointestinal nesse primeiro momento. Lembrando que esses pintinhos, né, eles, nas primeiras semanas, quando a gente cria solto, ele tem um vitelo na barriguinha, né? E esse vitelo faz com que ele não precise se alimentar até a moela estar bem calejada. Antes dele chegar na granja, ele já pode comer ração. Então, quem é criador de pinto em chocadeira, nasce. Então, o transporte da chocadeira até o galpão do criador, vamos supor, ele vai absorver, não se alimenta o pinto. Quando ele chega na granja, já não tem mais esse vitelo no abdômen dele. Então, por isso que recomenda-se, vamos lá, antes dessa chegada, recomenda-se fazer esse processo de recepção, colocar aí em uma solução que é composta por, óbvio, se a solução é água, né? Na água do bebedouro, açúcar e terramicina. Isso vai favorecer que o animal que está estressado pelo processo de transporte fique menos estressado, mantenha a sua temperatura, ele fica mais receptivo, ele não vai se alimentar de uma hora para outra, ele vai esperar um pouco. A fome é amenizada para isso, para que ele não desenvolva aí um problema gastrointestinal e evitando desta forma diarreia nos primeiros dias da recepção desta pintaiada dentro do sistema de criação. Claro que vamos reforçar aqui que para cada sistema, né, nós temos aí, não sistema, né, cada sistema de produção, tanto na fase de cria, recria e produção, que é a fase que a gente chama de engorda ou fase terminal, isso vai ser auxiliado pelo processo de produção. Ou a estrutura que você vai delimitar, que é sistema intensivo, que é sistema extensivo, intensivo ou semi-intensivo, favorecendo aí todo o andamento dessa criação. E, por fim, nós vamos falar aqui, ó, do controle de doenças. Esse controle de doença, meus queridos, está relacionado com o manejo alimentar, tanto da ração, como eu falei, tanto do manejo da disponibilidade hídrica e também da limpeza. Limpeza em relação à cama utilizada nesse processo de criação, tá? Ok, professor. Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizamos aqui essa primeira etapa. Daqui a pouco, o tio volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, ver os principais assuntos dentro de raças, criação e recepção das pintinhas para fazer os exercícios, tá bom? Aguardo vocês.